Olá amigos, tudo bem com você? Eu sou o pastor Edson e nós vamos estudar hoje sobre a natureza humana após o pecado e veremos como é que o plano de Deus vem socorrer ao pecador após o lapso de Adão. Antes de mais nada, eu quero que você se inscreva no canal e ative as notificações para que você possa ser informado das novas informações que vierem, novos vídeos e novas pregações. Nós já estudamos nesses últimos 10 dias aí que teve um conselho no céu, que só tem um Deus manifestado em 3 pessoas, que não tem explicação nenhuma para isso. Temos que esperar para ver como é que ele é quando ele voltar. Mas, infelizmente, depois de Deus ter criado o homem pecou. Isso chama-se teologicamente de lapso. Teologicamente, lapso é uma palavra que quer dizer que teve uma ruptura entre a santidade e o tempo do pecado. A gente pode estudar, estudar um pouquinho em Gênesis 3, especificamente ali no verso 17. Toda a queda é Gênesis 3, mas tem o verso 17, ele é bastante claro nesse aspecto. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui, infelizmente, nós temos digamos assim, a informação que Deus deu para Adão, ele vai morrer, o pecado vai gerar morte. Só que naquele dia, por que é que ele não morreu? Por que ele não morreu? Porque Jesus, lá no Conselho Celestial, é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Em Filipenses 2:5 diz que ele assumiu o compromisso de morrer pelo homem lá na frente. Na frente que eu digo, da época do dia do pecado até na sequência do tempo. Quando chegasse a chamada plenitude dos tempos, de Gálatas 4, verso 4. Então agora, por que eles não morrem? Não morrem porque tem uma garantia no céu. O maravilhoso conselheiro, que apresentou no conselho a sua própria vida no lugar do homem, de resgatar o homem do pecado, ele faz o quê? Ele então dá como se fosse uma nota promissória, um cheque para datado: eu morrerei pelo homem. Naquele mesmo dia, Deus manda Adão pegar 2 cordeiros, um para ele e outro para Eva. Eles ficaram nus naquele dia. Eles viram que eles estavam sem a glória de Deus. A glória do homem se perdeu no dia do pecado. Por isso que em Romanos 3, verso 23, diz: pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. No Salmo 91, na parte final, diz que nós seremos glorificados. Existe pedagogicamente na salvação 3 tempos: justificação, santificação e glorificação. Glorificação é quando o corpo é glorificado de novo com a luz do céu, que são as vestes de Cristo. E o homem estava nu, mas Cristo é o cordeiro. Então Adão pega um cordeiro e ele mata um cordeiro. Eva pega outro cordeiro, mata, e com a roupa, com a pele daquele cordeiro, Deus faz vestimentas para Adão e Eva. É uma vestimenta que Deus dá para cobrir a nudez, provisória. A roupa do cordeiro para Adão e Eva era provisória em 2 aspectos: até que eles conseguissem uma coisa melhor para eles,
depois do pecado, aí por conta própria, e também até que Jesus morresse na cruz, para que se efetivasse de fato a justiça, que são as vestes, né, brancas de glória que os salvos terão lá na eternidade. Uma coisa interessante em Gênesis 3, verso 24. E expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Muita gente não entende bem esse texto aqui. Eles foram expulsos. A expressão expulsar quer dizer levar para fora aos empurrões, porque eles não queriam sair. E depois que saíram, queriam entrar de novo. Por isso ficou uma espada, que se chegasse, morria. Para você ver o tamanho do problema emocional, a carga emocional que esses dois tiveram, Adão e Eva. Foi muito forte. Eles foram expulsos, saíram na marra. Mas infelizmente tiveram que sair. Mas eles saíram com a promessa de que um dia Deus iria nascer da descendência de Abraão, é um outro estudo, para morrer por eles e ser o Salvador, ser o Messias. Então, esse plano da salvação que foi arquitetado lá no Conselho Celestial, antes dos tempos eternos, garantiu para Adão e Eva, no dia do pecado, que eles continuassem vivos. Então agora, Deus vem buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo desce do céu para buscar e salvar o que se havia perdido. O que se perdeu? A raça humana. Perdeu-se o planeta. Então Deus desce na forma de Jesus Cristo para tentar salvar o homem. E digo tentar porque da parte dele nós confiamos em Deus, mas muitos não serão salvos, infelizmente. Embora Deus quer que todos sejam salvos. Então em João 6, vamos pegar a Bíblia em João 6, tem um dos versos muito bonitos aqui em João 6, no verso 38 em diante. Aqui diz assim, olha, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Nós já estudamos que quem comanda o Conselho Celestial, quem está acima de tudo é o Pai. Porque Jesus se esvaziou da sua divindade. Ele assumiu a forma de servo. Embora ele seja rei, ele seja sumo sacerdote, ele assumiu a forma de servo e de cordeiro. Em Apocalipse 5, a visão que se tem no trono é que se vê um cordeiro. Um semelhante ao cordeiro, nosso Salvador. Por isso que convém que ele reine até o final do milênio, porque ele é o cordeiro e sacerdote. Porque ele, reinando ao lado do Pai, ele consegue ser o nosso intercessor além do véu. Ele está ali. E uma coisa interessante, que Adão e Eva, antes do pecado, eles não podiam ir ao céu falar com Deus. Deus descia, pessoalmente. E nós, quando estamos hoje em pecado, através da oração em nome de Jesus Cristo, nós entramos além do véu. A nossa proximidade hoje entre o pecador, entre o ser humano e Deus, é muito maior, muito mais próximo em Cristo hoje, do que quando Adão e Eva estavam vivendo antes do pecado. Para você ver como o sacrifício de Cristo é tão poderoso, é tão eficiente, que ele nos aproxima muito mais do Pai hoje do que quando antes do pecado viviam Adão e Eva. Então, Jesus desce do céu não para fazer a vontade dele, para fazer a vontade do Pai. Porque o Pai faz o quê? Orienta tudo, o Pai coordena tudo, o Pai é Deus. O verso 39 diz o seguinte: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia.
De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o pecador, Adão e seus descendentes, estão sob o quê? O juramento, a proteção daquele propósito eterno que não pode ser alterado. Ele tem que ser confirmado, que nós já estudamos isso. Efésios 3,11 diz o eterno propósito de que é em Cristo, que o Pai decidiu que em Cristo todos os pecadores que crerem seriam salvos pela própria vontade dele, 2 Timóteo 1, verso 9. Então aqui, o que Deus falou? Nós já estudamos que em Colossenses 1, tudo foi feito por ele e para ele. Então a pessoa com quem Adão e Eva conversaram naquele dia foi o Senhor Jesus Cristo na forma de Deus. Então o que acontece? Nessa sequência, o que Deus falou para Adão e Eva? Falou mais para Adão ali. Você é pó, e ao pó tornarás. O sermão continua no verso 39 e 40. De fato, a vontade de meu Pai e é que todo homem que vir o Filho nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então o sermão, ele continua. Tu és pó, ao pó tornarás, mas há uma promessa, e que Deus não mente. Todo aquele que morreu em Cristo será ressuscitado na primeira ressurreição. Tragada foi a morte na vitória. E veja que o 39 e o 40, eles falam basicamente a mesma coisa. Jesus repete a informação de forma dobrada. Para quê? Para mostrar que isso é extremamente importante. Ou seja, ele desce do céu não para fazer a vontade dele, ele está ali como servo. Em João 5, verso 30, nós já estudamos ontem, virando a folha, diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço o jugo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Que vontade que é essa? Que você creia que Jesus é Deus, é a verdade, é o verbo de Deus, é a palavra, que diz o quê? Eu morri no lugar de vocês e eu vou salvar vocês, eu paguei a conta de vocês. Romanos 5, verso 12 agora, vai falar sobre a queda de uma maneira diferente. Em Romanos 5, 12, o que nós temos? Nós temos a seguinte informação. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, que é Adão, a queda, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os descendentes de Adão estão nascidos em pecado, com a natureza pecaminosa. Todos os descendentes de Adão, eles são agora mortais. Quem é o culpado da morte atual no mundo? Tem gente que não sabe disso. Nós até podemos botar a culpa na serpente de Satanás, mas a culpa é de Adão. Adão pecou e levou seus filhos também à morte. Então, se uma pessoa, por exemplo, morre num acidente automobilístico, a culpa não, ela pode ter uma parcela de culpa por ter excesso de velocidade, ser imprudente. Mas em última instância, essa primeira morte, a culpa é de Adão, diz o texto. E façamos uma situação. Imaginemos que uma pessoa não morra de acidentes, não morra de doenças, que ela vá vivendo 100 anos, 110, 120, aí passando muito, 127 anos. Chega uma hora que ela morre. E ela morreu de velhice, de corrupção do seu corpo. Diz a palavra que Deus não permitiu que o seu servo Jesus visse corrupção. Jesus não envelheceu e não apodreceu na sepultura. Ele se manteve jovem para sempre.
Nunca Jesus entrou na curva do envelhecimento. Mas o nosso caso aqui, nós somos mortais, porque somos descendentes de Adão. Então essa primeira morte, esse cemitério cheio que tem hoje aí, a morte de todos nós, ou dos que já morreram, perdão, nós também somos mortais, corremos esse mesmo risco, o culpado disso é Adão. Mas Deus vem fazer o quê? Se pela ofensa, verso 17, de um só, e por meio de um só reinam a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então Jesus veio no lugar de Adão antes do pecado. Então a natureza de Cristo é a de Adão antes do pecado. A de Cristo, ele vai ter que vencer ao pecado onde Adão perdeu. Onde e quando que Adão perde? No Éden, antes do pecado, na época da santidade. Cristo também, ele desce aqui na terra, mas sujeito a todas as situações, mas ele desce com a natureza de Adão antes do pecado. Nele não existe pecado. E como é que é a natureza humana depois do pecado? Romanos 7, virando a folha, no verso 15 diz assim, Romanos 7,15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 17, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ou seja, a minha consciência, a minha mente diz, eu quero ser santo, mas a minha natureza pecaminosa que habita na minha carne quer fazer o pecado. Romanos 8, verso 7 diz assim, 8:7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O pendor da carne de uma pessoa pecadora é contra a lei de Deus e ele não pode obedecer a Deus. Uma pessoa sem o Senhor Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, não obedece a sua lei, seus mandamentos. Não é uma opção a obediência. A obediência aos mandamentos de Deus é uma renovação da pessoa no Espírito Santo, que se transforma numa nova criatura. Quantas pessoas há no mundo que são pecadoras? Romanos 3, verso 10. Responde. 3:10 de Romanos. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E repetindo Romanos 3:23, diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Já no caso de João, 1 João 1, do 6 até o 9 ali, diz assim, naquela parte, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e em nós não há verdade. Então nós somos pecadores sim, nascemos em pecado. No livro de Efésios, capítulo 2, no verso 3, diz assim, olha, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por o quê? Por natureza, filhos da ira, como também os demais. O pecador ele é por natureza filho da ira. Que ira? A ira de Deus sobre o pecado. Não é possível para o ser humano obedecer à lei do Senhor, os seus mandamentos, sem o Espírito Santo. Não tem jeito. Cristo fala, sem mim nada podeis fazer. João 2, verso 20. João 2, verso 20. Deixa eu ver se é esse verso aqui mesmo.
2:25, o último verso de João 2. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Veja bem, Deus, o Senhor Jesus, conhecia toda a natureza humana, menos o pecado. E em Mateus, do livro de Mateus, deixa eu ver exatamente qual, Mateus 15 e Mateus 12. Nós não vamos ler para adiantar, você lê depois, vai estar embaixo nas especificações, um texto com as passagens. Em Mateus 12, eles falam o seguinte: a árvore boa produz frutos bons, a árvore má produz frutos ruins. Na verdade, o mais importante não é o fruto, é a árvore. Uma pessoa peca porque é pecadora, no caso, por natureza. Então, a morte que nós temos hoje, que é o salário do pecado, esse pecado que nos leva a essa morte não é o nosso, é o de Adão. O pecado do ser humano hoje, que o levará à morte, é a segunda morte. Porque, veja bem, Adão colocou você na primeira morte. Você não tem culpa. Mas Jesus tira você da segunda morte. Mas se você rejeitar Cristo, você não será salvo. Por isto, uma pessoa que não aceitar Cristo, ela morrerá pelos seus pecados somente na segunda morte. Essa primeira morte, ela não é culpada disto. Por isso tem que ficar muito atento às portas que Deus nos abre para a salvação. E o estudo de hoje é basicamente o quê? Que Deus vem salvar um pecador que é por natureza pecador, que não pode amar as coisas de Deus, porque ele é por natureza pecador. Um verso que, enquanto você procura Gálatas, capítulo 5, em Mateus 15, Cristo fala assim, olha: o homem do bom tesouro tira as coisas boas, e do mau tesouro as coisas ruins. O que quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que aquilo que sai aqui na boca é o que está no coração. Aquilo que você faz com a mão, com o seu corpo, é o que está no coração. Aquilo que você pensa e imagina é que está no seu coração. Você tem que imaginar que existe um buraco dentro de você, profundo, totalmente nebuloso, inacessível a você, didaticamente falando, que isso é a natureza pecaminosa que te obriga a pecar. Me perdoe, nós sempre falo, a sensação térmica de 36 graus aqui é muito, muito difícil. Terminando então a reta final aqui, vamos pegar Gálatas 5 para ver o que a carne faz com a gente. Diz assim, aqui já é um estudo mais avançado que vai comparar a carne e o Espírito Santo. Nós não chegamos nesse novo nascimento ainda. Diz assim: digo, porém, andar no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é importante você saber é o seguinte, que a tua natureza pecaminosa, ela está dentro de você e você não pode lutar contra ela. É isso que você tem que saber como pecador. O pecador tem duas forças que podem dominá-lo. Um é natureza pecaminosa, que você nasce com ela. A outra força vem na hora do novo nascimento em Cristo, que é o Espírito Santo. Ou você está sob o poder do Espírito Santo, ou está sob o poder da natureza pecaminosa. Não tem terceira opção. Você só obedece quando está cheio do Espírito Santo. Se você estiver vazio, sem poder, você não consegue obedecer. Então o que acontece? Verso 17. Porque a carne, a tua natureza pecaminosa, luta contra o Espírito Santo, não é o teu consciente. E o Espírito Santo contra a carne, os dois ficam brigando lá dentro. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer.
Então, o que eu quero ser, como Paulo fala em Romanos 7, 15 em diante. Eu quero fazer o bem, e eu faço o mal. Porque quem me diz para fazer o bem? A Bíblia, a informação, o Espírito Santo. Ele me fala isso. Mas eu faço o mal por quê? Porque a natureza pecaminosa está mais forte em mim. Agora tem outro detalhe. Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis sob a lei. Que lei que é essa? A lei do pecado e, por consequência, a condenação da lei dos 10 mandamentos, cuja transgressão se chama pecado, cujo salário é a morte. Então, você tem que ter o Espírito Santo para ser salvo. Então, agora, o verso 19. Se você estiver sem o Espírito Santo e estiver sob o poder da carne, o que você vai fazer na tua vida? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, invejas, discórdias, facções, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então veja, esse resultado da natureza pecaminosa em você, dar esses frutos, indicam quem manda em você. E esse tipo de gente não vai para o céu. Quem é que vai para o céu? Quem é que vai ser salvo? Quem tiver Espírito Santo. O Espírito Santo entra na sua vida, sufoca a natureza pecaminosa e você começa a dar fruto de obediência. Por isso que em Gálatas 6, verso 15, repetindo o que nós já falamos, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser uma nova criatura, que é aquela criatura, é o homem que está cheio do Espírito Santo. Em Romanos 8:1 diz agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é uma verdade, mas o verso 9 fala, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, a natureza pecaminosa é algo muito forte, que só o Espírito Santo, que é Deus, pode vencer. Por isso, em João 8, verso 34, diz assim a palavra. Replicou-lhe Jesus, em verdade, 2 vezes vos digo, olha a ênfase, todo que comete pecado é escravo do pecado. Você peca porque você é escravo do pecado. Você quer obedecer? Não consegue, porque o pecado te escraviza. O pecado é maior que você. O pecado é a segunda maior coisa do universo. Só perde só para Deus, que é maior que o pecado. No segundo lugar, em tamanho do universo, está o pecado. Então, não tem jeito. A nossa luta contra o pecado é vã. Só Cristo para nos salvar e o Espírito Santo. Verso 36 de João 8. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A lição de hoje, você tem uma natureza pecaminosa que você não pode dominar, ela que te domina. Só o Espírito Santo entrando em você para sufocá-la, para que você faça a vontade do Pai. Porque você, estando sob o poder da natureza pecaminosa, produzirá frutos maus, pecados, uma pessoa que não nasceu de novo, mas se tiver Espírito será salvo. Então, repetindo, João 3,17, não falando, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus veio salvar quem? Pessoas pecadoras, perdidas, que não conseguem fazer a vontade de Deus naturalmente. É esse tipo de gente que Deus ama, que é você, que é eu, que somos todos nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Cristo pode perdoar qualquer tipo de gente. Por isso, leve com atenção na sua vida essa informação que é muito importante. Não finja que você está consagrado.
Não finja que você é um santo, porque você não é. Você, por natureza, é pecador. Se tem alguma coisa que você faz de bom e que você é bom, isso é pela graça de Deus, que enviou o seu Filho para morrer no seu lugar e enviou o seu Espírito para lhe dar um novo coração. Por isso que é isso que tem de bom na nossa vida. Então, de nós não há nada de bom ainda na gente. Mas, irmãos, Deus nos ama. E Ele tem um plano que foi feito naquele conselho para salvar pecadores que não podem ser salvos, que não podem obedecer à lei do Senhor. Mas esse tipo de gente é que Deus quer salvar. E amanhã nós iremos aprender como é que Deus salva você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, não nos deixe esquecer que nós temos uma natureza pecaminosa, ruim que nos domina. Ilumina a nossa mente, o nosso andar e o nosso olhar, para que, ao invés de lutarmos contra o pecado, nós clamemos e busquemos o Espírito, porque somente Ele pode nos salvar. Fica conosco nas horas finais deste mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.